Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui neste sabadão, dia 30 de agosto de 2025. Seja muito bem-vindo. Chega logo deixando aquele seu like e a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo. Se inscreve no canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno. Claro, tá aqui, ó, e é de graça. E se tiver a função hype esse vídeo, porque ajuda demais para que outros vascaínos encontrem a nossa casa. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que resolveu recorrer ao futebol na América do Sul para trazer reforços. O clube encaminhou a contratação de duas jovens promessas do futebol sul-americano. O primeiro deles, o volante paraguaio Brian Grance, que pertence à Olímpia, chegou a ser colocado no São Paulo. O tricolor desmentiu essa história. O outro, um meio-atacante venezuelano chamado Santos Torrealba, que pertence ao Zamora. Ambos têm 18 anos de idade e chegam por empréstimo de 1 ano com a opção de compra a princípio. Ficam no time sub-20, mas podem ganhar minutos no time principal caso demonstrem qualidade. Só para completar, o Cruz Maltino também está tentando a contratação de Alan Saldívia, zagueiro uruguaio do Colo-Colo. A primeira oferta feita pelo Vasco foi de $300 mil ou R$1.600.000 pelo empréstimo do jogador, com opção de compra de R$8.100.000. Ainda não há uma resposta do Colo-Colo sobre a oferta, beleza? Cruz Maltino desistiu da contratação do zagueiro Nathan Silva. O atleta que esteve perto de virar reforço vascaíno não chegou a um acerto. O grande problema foi com o Pumas. O Nathan Silva havia aceitado a ideia, gostou, se animou com a possibilidade de jogar ao lado de Fernando Diniz. Mas a última oferta feita pelo Vasco de $5.200.000, quase R$28 milhões, foi recusada. Existia uma intransigência, um probleminha entre Vasco e Pumas em relação à forma do pagamento. O Pumas queria um pagamento maior da primeira parcela e o Vasco não conseguiu alcançar essas cifras. Para piorar, também havia a necessidade de o Atlético Mineiro, que é dono de 20%, ceder 10% para a equipe mexicana sem acordo e com 2 reforços já praticamente assegurados. Um garantido, o Robert Renan, e o outro bem próximo, o Carlos Cuesta. O Vasco acabou desistindo dessa operação. O Robert Renan, inclusive, já foi anunciado e apresentado. O Carlos Cuesta é esperado no Rio de Janeiro para realização de exames médicos. Zagueiro colombiano de 27 anos de idade, que joga na seleção do seu país e pertence ao Galatasaray. Ele chega por empréstimo de 1 ano e meio. A nossa casa. Amanhã é um duelo difícil. Pô, Azevedo, mas é o último colocado do Campeonato Brasileiro, mas que tem vendido caro as suas derrotas. E o Vasco tem que ir à Ilha do Retiro, mesmo com 2 desfalques, PH e Tietê, fazer valer a força do seu time, a força do seu elenco, e o elenco está ganhando opções. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Só que o tema principal é potencial construtivo. Ah, tá avançando, papai, tem novidades para contar para você, torcedor vascaíno. Começar com camisa nova do Vasco, que vai ser lançada agora em setembro. Há algum tempo eu já tinha trazido essa informação aqui. Ontem o GE trouxe um detalhe muito interessante. Eu já falei que a camisa nova será na cor marrom. Inclusive já me antecipei, já vou lançar até um boné nessa cor também. Hashtag fica a dica, com variações. E azul de goleiro, de linha marrom e de goleiro azul. Então essas são as cores das novas camisas do Vasco, que serão lançadas agora no mês de setembro. E o GE trouxe a informação, e essa eu realmente não sabia, em homenagem ao Círio de Nazaré, porque o Círio de Nazaré é uma procissão que acontece religiosamente no mês de outubro. Os clubes paraenses sempre fazem uma homenagem, e o Vasco vai ser o primeiro clube fora do Pará a fazer uma homenagem também. Muito legal. Respeitar as tradições, o Vasco tem essa tradição, né? E irá fazer de novo com essa homenagem. E quem já viu a camisa, quem teve a oportunidade de participar do showroom da capa, que foi o último, disse que essa camisa está um esculacho, que é uma das mais bonitas feitas pela capa, como quem diz, vou fechar com chave de ouro a nossa parceria, porque em 2026 a Nike vai assumir o Vasco da Gama. Aliás, o contrato da Nike está nos detalhes finais, no bate-papo com a direção do Vasco, para ajustar a questão de royalties, valores de produtos, enfim, alguns detalhezinhos, marcação do lojista, né? Enfim, a margem de lucro. Então, alguns detalhezinhos, mas o principal já foi assinado. Agora são os contratos aditivos, como é que eu posso usar isso? É um termo jurídico, vamos dizer os auxiliares, os contratos periféricos que compõem o grande contrato que já foi assinado.
com duração de 7 anos. O Vasco está discutindo, por exemplo, a questão envolvendo o pagamento de royalties para o período todo, para entender como é a conta do Corinthians, por exemplo, né? Um comparativo ao Vasco, Corinthians que já renovou com a Nike. Bom, falar sobre o jogo de amanhã. Paulo Henrique está fora, Tietê também não volta, né? Os dois vão ser desfalques. Com isso, o Puma Rodrigues, que foi convocado para a seleção uruguaia para os jogos contra Peru e Chile, para fechar as eliminatórias, ele enfrenta a equipe do Sport, depois se apresenta ao técnico da seleção uruguaia, o Loco Bielsa. E o Barros vai ser mantido no meio-campo. Então, tendência de time: Léo Jardim, Puma, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton, Barros, Jair Coutinho, Ryan Verrete, Nuno. Essa é a tendência de time, com David Andrés Gomes ficando como opções no banco de reservas para o segundo tempo. O Vasco precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, vem de 2 derrotas, goleou o Santos por 6-0 lá atrás, depois patinou diante do Juventude e diante do Corinthians também. Então, assim, o Vasco precisa somar 3 pontos. Aliás, bom, vamos falar sobre potencial construtivo. Há alguns dias eu trouxe aqui no canal, porque o presidente Pedrinho disse que já tinha um potencial investidor, né, de comprar todo o potencial construtivo. Já existia essa conversa. E essa pessoa, essa empresa, ele não quis dizer à época, tinha um prazo de 90 dias, já tinha passado alguns dias. Eu fui procurar saber e, conversando com pessoas do Vasco, fui informado que a data final, prazo final, é 15 de setembro, ou seja, daqui a 16 dias. Esse investidor ou essa empresa tem que confirmar a sua proposta. Só que eu descobri ontem que tem uma pessoa à frente dessa empresa, só não consegui descobrir o nome dela, mas é uma pessoa de um ramo gigante que domina a região da Zona Oeste do Rio de Janeiro e que está numa tratativa final e conversando, inclusive, com a família, né? Até a pessoa me disse assim, olha, só se a família der contra. Mas é uma negociação que tem tudo para caminhar, para dar certo. E, segundo eu soube, se por um acaso deu uma dor de barriga, acordou, o investidor falou, não quero mais, minha família não topou, tem um segundo grupo, que o Vasco startou conversa com 2 grupos. Um avançou, e aí o Vasco segurou aquele segundo e avançou nessa negociação. Caso ela não aconteça, o segundo será reativado. Óbvio que perderia mais tempo, porque o objetivo do Vasco da Gama é fechar com esse investidor, ter o valor do potencial construtivo, ele não vai ser pago cash, porque não há necessidade, e já nos primeiros dias, né, de janeiro, começar finalmente a obra de reforma e ampliação do nosso estádio de São Januário. O projeto está já encaminhado, tendo à frente o escritório do Sérgio Dias, um projeto que vai ficar na casa de 45 a 48 mil torcedores, não vai ultrapassar isso, e acho até pela viabilidade do local faz mais sentido. Hoje a gente tem 20, você está mais que dobrando a capacidade, mas vai ser um estádio muito mais moderno, com camarotes, com receitas que o Vasco vai ter. E o melhor, o Vasco não vai, nesse momento pelo menos, se associar a nenhuma empresa construtora, como por exemplo tem o Palmeiras, que faz com que a W Torre faça shows ali e interrompa os jogos do Palmeiras. No caso do Vasco, o Vasco pode e deve acontecer vender o name right, né? Como fez agora o Morumbi, que virou Morumbis porque vendeu para a Lacta e ela colocou o nome do chocolate, que faz todo total sentido, né? Então é isso, torcedor. O potencial construtivo está avançando. Nesses próximos dias, pode até não chegar a 15 de setembro antes de já ter uma resposta, e aí o Vasco sacramentar, assinar, porque o NDA foi assinado e ele tem um prazo de 90 dias, o investidor, para dar a resposta sim. E a tendência é que role aquele sim. Nós merecemos um grande estádio, né? Vai levar 2, 3 anos, mas daqui a pouco nós estaremos dentro da nossa casa. Até lá, seguimos. Vasco joga amanhã com o Sport, 8h30 da noite. Claro que você vai acompanhar tudo aqui no Fanático Vascaíno, transmissão pelo Amazon Prime, única plataforma, mas é Olho na TV conectado aqui no Pai, porque vamos fazer uma narração daquelas com muitos casacas e gol neles. Vamos subir na tabela porque o Vasco merece. E depois dá uma pausa, descansa, volta dia 11 contra o Botafogo, que está vendendo todo mundo,
Tá cheio de dívida, tem que pagar. E aí a gente pega o Botafogo, se Deus quiser, passa também, recebe o Ceará e faz um período aí completo antes do clássico com o Flamengo. É o que a gente espera. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre as contratações do Vasco nessa janela. Tamo junto, rapaziada.